pessoal, vamos para a aula 313, revisando o conteúdo, ficha número 2. Questão número 4. UFPEL, Rio Grande do Sul. Durante uma expansão adiabática. Pessoal, expansão e é adiabática. Quando ele falar para nós expansão, ele está falando para nós que o trabalho é positivo ou negativo? Tu tem que saber. Trabalho positivo. Pergunto, trabalho positivo, só olhando nesse aspecto do trabalho, entra ou sai energia? Sai, porque é o gás que realiza trabalho sobre a vizinhança, sobre o meio. Agora, como falar adiabática? Olha o macetezinho. A sem diabo. Macete, tá, pessoal? Diabo, o quê? Fogo, inferno, calor. Sem calor. Eu sei que é uma falcatrua, macete, mas funciona para lembrar. Sem calor. Então não há trocas de calor nessa transformação. Só há trabalho. Bom, lembrando que a variação da energia interna é calor menos trabalho. Como eu não posso ter calor, eu só terei trabalho. Por isso esse sinal negativo. Porque o trabalho positivo acaba tirando energia. Vamos lá então as perguntas. Ele pergunta se a pressão aumenta numa expansão adiabática. Bom, nós temos que saber que o gráfico P versus V acontece o quê? É um gráfico que numa expansão é uma curva assim decrescente. Então a expansão, a pressão ela acaba diminuindo e não aumentando. Então A está errada. B, sua temperatura diminui? Sim, porque expansão, se a energia interna diminuiu, o que nós temos? Se eu tenho um ΔU negativo, eu terei um ΔT negativo. Temperatura diminui, B de Brasil. Vamos ver, C, sua energia interna aumenta? Não, diminui, porque houve expansão. A densidade aumenta. O que é densidade do gás? A densidade do gás é a massa pelo volume. Eu pergunto, a massa do gás mantém-se constante. Se o volume aumenta numa expansão, a densidade diminui. Ele diz que a densidade aumenta. E o seu volume diminui. Não, expansão, volume aumenta, né? Então B de Brasil para 4. 5. Federal do Rio Grande do Norte. Uma massa gasosa sofre uma transformação na qual estão envolvidas transferências de calor, realização de trabalho tal e variação na energia interna ΔU. Assinale a alternativa correta. Porque às vezes eu chamo trabalho de W, depende do vestibular, depende da prova, né? Ou tal ou W, tanto faz. Então tem as três coisas. Tem uma transformação que tem calor, realização de trabalho e variação de energia interna. Então tem as três coisas. Então a variação de energia interna é igual a Q menos W. Tem as três coisas. Ele diz o seguinte, Q é menor do que W se a transformação, se a transformação é isotérmica. Pessoal, na isotérmica, se a transformação é isotérmica, não varia a temperatura. Se não varia a temperatura, não varia a energia interna. Põe zero ali, põe zero. Zero é igual a Q menos trabalho. Vamos chamar de tal, né? Essa aí chamaram de tal, então vamos chamar de tal, né? Calor menos trabalho. Então, o calor na isotérmica é igual ao trabalho e não menor, errado. B. Se a transformação for isobárica, a quantidade de calor é maior que a de trabalho. O que é isobárica? A transformação que é isobárica é aquela transformação de pressão constante. Bom, se P é constante, tá? O que acontece? Expansão isobárica. Isobárica é uma expansão. Vamos lá. Esse item daqui era o item A. Vamos analisar o item B. Vamos ver se está verdadeiro ou falso, se ele tem mais calor que trabalho na transformação que é isobárica. Bom, expansão. Volume aumentou. ΔV positivo. Já sei que o trabalho é positivo na isobárica. Então, pessoal, cuida o seguinte. Isobárica, se P é constante, tu tem que saber. Iso igual baros pressão. Então, P constante.
P vezes V é proporcional a T. Notem, se P é constante, se o volume aumenta, a temperatura deverá aumentar. ΔT positivo, aumenta a temperatura. Como a energia interna só depende da temperatura, o aumento de temperatura também temos o quê? Uma variação positiva de energia interna. Então, ΔU é calor menos trabalho. Pergunto a vocês, raciocina. Como é que pode, lembra que trabalho positivo na expansão sai energia? ΔU negativo, expansão sai energia. Como é que pode eu expandir, eu expando o gás, a tendência das moléculas na expansão seria diminuir a agitação, seria elas baterem menos, mas eu quero que elas continuem batendo nas paredes a mesma coisa que batia antes. Conclusão, como é que eu posso expandir, por um lado tirar energia e a energia interna aumentar? Ah, como pode? Porque tem mais calor, ó, olha aqui, eu tenho mais calor colocado, primeiro eu tenho que colocar calor, eu coloco mais calor do que tem de trabalho. Porque, então, apesar de sair energia na forma da expansão, como eu coloco mais calor, acaba aumentando a energia interna. Então, expansão isobárica, coloca mais do que tira na expansão. Conclusão, mais calor que trabalho, verdadeiro, B de Brasil, para a questão de número 5. Tá? Vamos ver C. ΔI igual a zero na adiabática? Não. Na adiabática, calor é zero. ΔU é igual a menos o trabalho, não é o ΔU zero. D, na isovolumétrica, ΔU igual a trabalho? Não, isovolumétrica, volume constante, não há trabalho. Então não posso dizer que ΔU é igual ao trabalho. E na isotérmica não há calor. Errado. Na isotérmica há calor. Na isotérmica, onde é que o calor é zero? O calor é zero na adiabática, não é na isotérmica. Então essas coisas vocês têm que saber. Então 5B de Brasil. Questão número 6. O DESC. O gráfico abaixo mostra a evolução de um gás ideal sobre pressão constante de 10 Newton por metro quadrado, desde o estado inicial A até o estado final B. Durante esse processo, o gás cede, calor cedido, menos nós vamos interpretar depois, o gás cede 1,0 kJ de calor para o ambiente. Assinale a alternativa correta que representa o trabalho realizado sobre o gás e a variação da energia interna. Quando a transformação é isobárica, apenas quando ela é isobárica, o trabalho do gás poderá ser calculado com P∆V. O trabalho do gás, então, será o quê? Na verdade é sobre o gás, né? Uma compressão, ó, tá diminuindo o volume de 40 para 10. Tá? É a pressão, só pode usar para isobárica, pressão constante. Volume final é B menos volume inicial é A. Então o trabalho realizado pelo gás será o quê? Pressão 10 Newton por metro, tá lá, sistema internacional, vezes volume final. Eu leio no gráfico, ó, é volume versus temperatura. Então 10 menos volume inicial, 40. Então o trabalho realizado pelo gás dará 10 vezes menos 30, né? 10 menos 40 menos 30. Então o trabalho realizado pelo gás dará menos 300 joules. A questão botou menos 3 vezes 10 na 2 joules. Tá ali. Então já temos uma resposta. Ou é a D ou é a E. Agora ele pediu a variação da energia interna. A variação da energia interna é o calor menos o trabalho. Cuida! Ele falou que o gás, né? O gás cede para o ambiente. Se o gás cede para o ambiente uma quantidade de calor, então menos, tu tem que interpretar aquela palavrinha cede, menos 1 kJ, menos 1000 joules sai de energia. Então vamos lá? A variação da energia interna é igual calor. Então sai 1000 de o quê? Na forma de calor. Menos da fórmula. Com o menos daqui,
menos 300, menos 300. Então, vi que está saindo 1.000, mas tá, na verdade, apesar do trabalho negativo, com menos está entrando 300 na forma de trabalho. Então, o ΔU é igual a menos 1.000 mais 300. Portanto, a variação da energia interna é menos 700 joules. Conclusão, menos 7 vezes 10 na 2 joules. Tá certo? Então, resposta da questão número 6 e de Equador aí para a questão de número 6. Questão número 7, Federal de Santa Catarina. Uma amostra de 2 moles de um gás ideal sofre uma transformação ao passar de um estado I para um estado F, conforme o gráfico abaixo. Assinale as proposições corretas. Sendo de 100 joules a variação de energia interna do gás de I até F, então o calor que flui na transformação foi de 1.318 joules. Bom, então ele disse que sendo a variação de energia interna do gás igual a 100 joules. Então de I até F, item 01, a variação de energia interna vai ser de 100 joules se o calor que fluiu na transformação foi de 1.380 joules. Bom, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma expansão. Está indo de 4 para 8 e depois de 8 para 16. Para saber a variação de energia interna, para saber se isso aqui está certo, eu vou ter que fazer que esse ΔU é igual a calor menos o trabalho. Como eu calculo esse trabalho? Eu vou ter que calcular a área, primeiro, abaixo dessa figura aqui, ó, toda essa área aqui, e depois a área abaixo dessa figura e somar aí o seu trabalho total de I até F. Essa figura aqui eu vou dividir em duas, ó. Tá, ó, Newton por metro quadrado e metro cúbico, as unidades todas certinhas. Então, 4 para 8, 4 vezes 40, 4 vezes 4, 16. Então, 160 essa areazinha aqui. Aqui eu tenho um triângulo, Então, 4 vezes 80, ó, de 40 a 120. 4 vezes 80 sobre 2. Então, 80 sobre 2 dá 4. 4 vezes 40. 4 vezes 40, 160 também. Então, esse primeiro trabalho, 320. E o outro, de 8, o outro retângulo. De 8 a 16 eu tenho 8 vezes 120. Quanto é que dá 8 vezes 120? Vamos fazer 8 vezes 12. 2 vezes 8, 16. 8 vezes 1, 8, 9, 960. Então, o trabalho total de I até F, o trabalho total. Primeiro, eu sei que é positivo, que é uma expansão. Então, mais expande trabalho positivo, está aumentando o volume. 960 mais 320, então daqui dá o que? 1.280. Então trabalho 1.280 joules. E a quantidade de calor foi de mais 1.380. Então quanto é que é a variação da energia interna? Calor, 1.380. O gás recebeu 1.380. E o gás perdeu, ó, porque expandiu, perde energia. Trabalho é positivo, mas há uma perda de energia de 1.280. 1.380 menos 1.280 mais 100 joules de variação. Certa a primeira. Primeira verdadeira. Não é tão fácil, né? De provar que é verdadeira. Tem que trabalhar um pouquinho. 2. A transformação representada acima ocorre sem nenhum trabalho realizado? Falso. Na 1 eu já calculei, já vi que tem trabalho, tem variação de volume, então a 2 errada, diz que não tem nenhum trabalho. Vamos para 0,4. Certamente o processo ocorreu de forma isotérmica, pois a pressão e o volume variavam, mas o número de mols permaneceu constante. Pessoal, isotérmico, se ΔT é igual a 0, ΔU é 0. ΔU foi 0? Não. Errado a 0,4. Tá? Não tem nada a ver que o número de mols não variou. 8. A primeira lei da termodinâmica nos assegura que o processo ocorreu com o fluxo de calor. Certo?
esse processo só ocorre, essa expansão que só ocorre se tiver fluxo de calor e trabalho. Tá? Então a 0,8 é verdadeiro. Tem nesse processo troca de calor, eu já vi, ó, tem troca de calor e trabalho com fluxo de calor. Então tem, ele perguntou, tem calor? Tem calor, tá? Verdadeiro esse processo aqui, tá? Então já temos duas, 1 e 0,8. 16. Analisando o gráfico, conclui que o processo é adiabático. O que é adiabático, pessoal? Adiabático é sem troca de calor. Não, tem troca de calor, o item 01 está correto. Tá? Teve troca de calor daqui para cá. Tá certo então? Então nós vemos aí apenas, só tem até 16, então 0,9 é a resposta do somatório. Né? Então fechou a 0,8 e a 0,1, 0,9 é a resposta disso aí. Questão 8 e 9, texto para as questões 8 e 9. Em uma transformação isotérmica mantida a 127 graus Celsius, o volume de uma certa quantidade de gás, inicialmente a pressão de 2 atmosferas, passa de 10 litros para 20 litros. Considere a constante dos gases igual a 0,082 atm por litro mol Kelvin. Vamos à questão número 8. É uma prova de somatórios, então o número 1 pergunta: o produto MR varia de 0,10 atm litro por mol Kelvin por 0,50. Pessoal, nós sabemos M vezes R. R é uma constante. Agora o número de mols, a questão me falou se aumenta, se diminui ou se acontece alguma coisa, está saindo gás, não está saindo? Não me fala. Então eu posso dizer que o produto MR varia de zero. Não, eu nada posso afirmar, então eu não marco o item 01. Não marco. Está errado. Não vou marcar. A pressão final foi 1 atmosfera, lei geral dos gases ideais. Pressão inicial, volume inicial vezes temperatura inicial é igual a pressão final, volume final, por temperatura final. A conclusão é que se a temperatura inicial e a final são iguais, o que eu tenho? Que o produto PV é uma constante. Então, P é inverso a V. Então, notem, se o volume dobra de 10 para 20, a pressão deverá dividir por 2. Proporção inversa. Dobrou, ó, de 10 para 20, então divide por 2. 1 atmosfera. Tá certo o item 02. 4. A densidade do gás permaneceu... então a pressão final foi 1 atmosfera. 4. A densidade do gás permaneceu constante? Não. Por que o item 04 está errado? O item 04 está errado porque a densidade é a massa do gás pelo volume. A massa de gás... Bom, primeiro... né? Eu imagino, eu não sei dizer se a massa de gás aumentou ou diminuiu. Isso eu não sei dizer, tá? Mas a gente pode verificar a razão massa por volume. Vamos ver o que aconteceu com a razão massa por volume. Nós sabemos que pressão vezes volume é nRT. N é o número de mols. O número de mols é massa pela massa molar do gás, R vezes T. Nota que eu tenho M aqui e V aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou trazer, presta atenção, massa por volume e a densidade, tá? Eu vou trazer o V para cá, o M pro outro lado, vou trocar de lugar, e o RT eu vou passar dividindo. Então eu vou ter o quê? Massa por volume é o quê? Pressão vezes a massa molar sobre R vezes T. Ok? Então, nota que eu sei que a razão mV, que é a densidade, é a pressão vezes a massa molar vezes R vezes T. Eu tenho certeza que a massa molar não muda, o tipo de gás não mudou. Eu sei que o R é uma constante e é uma isotérmica, temperatura constante. Portanto, a densidade é diretamente proporcional à pressão. Ele me disse que a densidade permaneceu constante. Não, ó... a pressão vai de 2 para 1, então a pressão diminuiu, densidade do gás diminuiu.
Ok? Então nós temos aí o item 04 errado. 08. O produto NR tem um valor constante? 08. O produto NR tem um valor constante? Não posso afirmar, eu não sei. Mesma coisa que o item 01. 16. O produto NR tem um valor constante? Então não sei afirmar. 3 questões tu mataria se tu sabe que... a questão nada falou se entrou, saiu gás ou se manteve o número de mols, tá? E a densidade do gás foi 50% menor. Pessoal, a pressão não dividiu, então item 32, a pressão não dividiu por 2? A pressão final não é 50% da pressão inicial? Notem que a proporção é direta entre densidade e pressão. Então a densidade final é 50% da densidade inicial. Está correto o item 32 e o 2, tá? 32 e 2 que diz que a pressão final era 1 atmosfera. Então 32 e 2, a somatório dá 34. Vamos para o número 9 ainda, usando os dados aí dessa questão, né, que é uma isotérmica. Vamos lá então para a isotérmica. Ele diz o seguinte: tendo em vista a transformação gasosa acima, ele pergunta, 01, na transformação a densidade do gás é diretamente proporcional à pressão? Pô, já tínhamos isso, repetiu, né, é da mesma prova, né? Então, número 9, item 01, a densidade é diretamente proporcional à pressão? Sim, tá aqui a prova, ó, tá aqui a prova. Eu isolei M por V, que é a densidade, PM sobre RT. Tá certo, então, densidade diretamente proporcional à pressão do gás, correto. Agora, pessoal, próximo item, a energia interna permaneceu constante. Pô, isotérmica, se T é constante, lembra que a energia interna depende só da temperatura? Então, eu posso dizer que então a energia interna é constante. Então tá certo, a energia interna constante, o item 02. Agora, 4, o sistema trocou calor com o meio ambiente. Será que houve trocas de calor? Na isotérmica tem trocas de calor? Tem! Ó, verdadeiro, verdadeiro, item 01 e 02 verdadeiro. Item 04. Lembra que quando não varia energia interna? Não varia energia interna, certo? Porque a energia interna é constante. Delta U é calor menos o trabalho. Se não varia energia interna, tem trocas de calor? Tem, a quantidade de calor é igual a de trabalho, certo? Item 04, tá? Então, há troca de calor com o ambiente? Sim. 8. Como a temperatura permaneceu constante, o sistema não trocou calor com o ambiente. Errado, já vimos, acabamos de ver que há troca de calor, né? Então o sistema trocou calor com o ambiente, sim, né? 04 e 08 são, uma diz o contrário da outra, então errado para 08, certo para 04. 16, a energia interna aumentou. Não, a energia interna permaneceu constante, delta U igual a zero, errado para 16. 32, a quantidade de calor recebida é igual de trabalho realizado pelo gás. Certo, está aqui, ó. O item 32 está aqui já explicado. Se não há variação de energia interna, a quantidade de calor igual a de trabalho. 32 correto. 64. A quantidade de calor trocado e o trabalho são nulos. Não, eu acabei de falar que a quantidade de calor e trabalho não são nulos. Então, tu vê que tu responde 2 itens, o resto é só negação. Então, 32, 1, 2, 4 e 32, 39 aí, resposta da número 9, Federal da Bahia. Essa aula está encerrada, até a próxima aula.